dar continuidade ao nosso curso de Programação Científica com Python. Hoje nós vamos começar a primeira parte sobre funções e condicionais em Python. Bem, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês enxergarem aí na tela de vocês. Bem, nós já usamos funções em Python bastante. Nós vamos agora aprender a criar essas funções, tá? Por exemplo, quando a gente, nos nossos exemplos, quando a gente chama o módulo math com o import aqui, então from math import tudo, né, lembre? E a gente diz assim, olha, y vai ser igual ao seno de x vezes o log de x. Essas duas funções, seno e log aqui, elas são de math, né? E são funções que foram implementadas por alguém, né, pela equipe de desenvolvimento do Python, do projeto Python, e são funções, e é o que a gente vai aprender a fazer agora, criar nossas próprias funções, tá? Como é que essas outras funções, como é que a gente pode criar isso daí? Bem, primeiro, outros exemplos, quando a gente usa len, que calcula o tamanho de uma lista, né, e retorna para n aqui, len é uma função, tá? Quando a gente pede para criar um range aqui, ó, né, um intervalo, cria um intervalo do número 5 até n, lembrando de novo que é não incluído, né? Então, o próprio n não está incluído, é intervalo aberto. Então, de 5 até n, variando de 2 em 2. Quando a gente pede isso aqui, range é uma função, tá? Quando essas funções, elas fazem parte de objetos, a gente utiliza o ponto para chamar essas funções. Então, a gente vai ver isso mais na frente. Mas a gente já sabe usar essas funções. Então, por exemplo, se aqui, ó, C, a gente já viu que o colchetes aqui, ó, C é uma lista, com os valores 5, 10, 40 e 45, C é um objeto, que já falamos antes. Então, quando a gente chama assim, olha, me dê o índice, né, o index aqui, na lista C, o índice do elemento 10. Index aqui é uma função, tá? O resultado aqui vai ser 1. Por que vai ser 1? Porque aqui o índice 0 e aqui o 10 é índice 1, tá? Quando a gente chama c.append, né, ou seja, coloque o valor 50 no final da lista, append é uma função. Quando a gente diz insert, o 2 e o 20, insert também é uma função, tá? Então, funções são uma das ferramentas mais importantes na programação, no geral, não só em Python. Por quê? Porque ela é interessante, porque ajuda a gente a minimizar a quantidade de código escrito. Então, se você tem uma operação que você faz, ela é recorrente, lembra lá no começo que eu falei aqui, que se em programação você está escrevendo em excesso, significa que deve ter algum artifício na linguagem que você não está sabendo utilizar, que vai lhe ajudar a reduzir essa repetição de comandos que você vem escrevendo. Funções é uma dessas formas. Então, se você repete, de vez em quando, a mesma operação, você tem que repetir, então seria melhor você colocar dentro de uma função, criar uma função e ficar só chamando essa função, ao invés de ficar repetindo o trecho de código. Então, as funções podem receber parâmetros, ou argumentos, também podem ser chamados, e produzir uma saída ou retornar um resultado. Produzir uma saída significa que imprimir alguma coisa, enviar pela internet, salvar em um arquivo, mas gerar um resultado. Ou então retornar esse resultado para quem chamou. Então, a gente vai explicar isso também com alguns exemplos. Então, as funções ajudam a gente a deixar o código também mais organizado, compreensível. Por que ele vai estar organizado? Porque ao invés de ter várias linhas chamando instruções, você tem agora só a chamada de funções. É mais compreensível porque é mais interessante você, ao invés de pegar um trecho de código e com várias instruções, você substituir isso por uma linha que diz assim, calcule o seno de x.
né? Então, isso é muito mais, ou n igual a seno de x. Então, isso é muito mais compreensível do que você colocar as instruções que calculam a aproximação do seno de x, né? Então, torna o código mais compreensível, mais curto também, desculpa, mais curto também, porque você vai tirar esses trechos de código e vai colocar só a função, reutilizável, porque você pode pegar fez uma função uma vez, e lá na frente, em outro projeto seu, você vai precisar também dessa mesma operação, você pode fazer o import, né, daquela função, ou reescrever, copiar e colar aquela função que você fez anterior, copiar e colar nesse seu novo projeto, tá? E também ele é extensível, porque isso, você cria uma função e, de repente, você está trabalhando num projeto e tem outras ideias, você cria uma nova função, uma nova, e aí você vai estendendo as suas funções. Daqui a pouco você tem o seu próprio módulo, sua biblioteca com um conjunto de funções, tá? Então, isso é bem interessante também. Bem, então vamos dar um exemplo aqui. Lembram daquela função matemática, né? Que a gente calculou que converte um grau em Celsius para Fahrenheit, né? Como a equação é essa daqui, né? De Celsius para Fahrenheit. A gente não fez com função, mas como é que a gente faria isso se a gente quisesse fazer uma função? Então, aqui no exemplo, para eu ser fiel aqui à equação, então f de c, então aqui eu vou criar f de c também. Como é que funciona? Eu chamo aqui, ó, def é a abreviação para definição. Então, eu vou definir uma função, vou criar essa função agora. Então, eu vou definir que f de c, aí usamos os dois pontos, pulamos a linha aqui, damos a indentação, tá? Então, f de c vai retornar como resultado a equação 9 dividido por 5 vezes o valor de c mais 32. Onde esse c aqui, está claro que é esse c aqui, né? Então, esse c que for passado aqui vai ser usado aqui. De forma geral, como é que se define uma função? Você usa o def, né, de definição, você dá um nome à função que você quiser, que for melhor para você, você dá a lista de parâmetros aqui, separados por vírgulas, quantos precisarem, 2 pontos, e aí você pula a linha, dá aquele espaço, aquela indentação para... A gente sempre usa o tab, né? Recomenda-se, para ficar mais organizado, e você coloca aqui as instruções que vão ser executadas dentro dessa função. Podem ter várias instruções, tá? Tudo que é permitido na linguagem, você pode colocar aqui. Um for, um while, a gente vai ver condicionais, if, o que você for necessário, você vai colocar aqui na sua função. E quando concluir, você coloca o resultado aqui, retorna o resultado, certo? Esse retorno resultado, ele é opcional. A gente vai ver também mais à frente. Bem, no final, quando você criar isso aqui, se você quiser usar ou precisar usar essa função, aí você diz assim, olha, vou criar uma variável valor e ela vai receber o resultado da função que eu criei passando esses argumentos aqui, certo? Bem, e aí o resultado dessa função vai ser retornado para a variável valor. Então, vamos ver como é que essas funções, elas seriam chamadas, né? Vamos pegar o nosso exemplo de novo aqui. Então, vou repetir, ó, definimos a função f de c, não é? A função f de c, como a gente colocou, ela recebe como entrada a variável c, né? A variável c aqui, e aí que retorna 9 dividido por 5 vezes c mais 32, não é isso? Vamos lá. E aí, lembra da indentação, né, que o que Python usa para concluir que a função acabou. Aqui eu dei um enter, um espaço aqui, fica mais claro, mas se eu fizesse assim, estariam tudo aqui junto, não teria problema, certo? Mas Python interpreta que, como o A que está no mesmo nível de def, ele não está dentro de def, então ele não faz parte da função, tá? Então a função acaba aqui com return, tá? Bem, então, e aí vou pegar aqui um programa. A igual a 10,
e vou criar uma variável aqui, f1, que vai ser igual a f de a. Então, o que é que vai acontecer aqui? F de a vai... o a vai ser 10. Então, na sequência de execução, né? Primeiro, o interpretador Python, ele lê isso aqui, e isso aqui não gera nenhum efeito direto no resultado. Ele lê def C e lê o que o def de C faz. A partir desse momento, f de C existe, porque foi definido, tá? Aí aqui, A recebe 10, tá? E f de 1 vai ser o f de A. Então aqui, ele para a execução aqui, tá? Ele pula para cá e roda, executa f de A. Aí vem, quem é f de A? A é 10. Então, onde tiver C, vai ser substituído por 10. Então, ele vem aqui e vai calcular 9 dividido por 5 vezes 10 mais 32 e vai retornar. Esse resultado vai ser atribuído aqui, ó, a f de 1. Tá? Então, f de 1 vai ter esse resultado. Depois ele vem para cá. Temp igual, de temperatura, né? Igual a f de 15,5. Então, ele vem aqui, para o interpretador para aqui, 15,5. Ele vem para aqui, C assume o valor de 15,5. Ele executa essa operação com C valendo 15,5, retorna o resultado que vai ser guardado em temp. Tá? E aí continua, a mesma coisa. F de A mais 1. A é igual a 10, então A mais 1 é 11. Então, ele vai calcular aqui o F de 11. Volta para F de C aqui, calcula para C igual a 11. E aí, o resultado disso é retornado para cá, e como é um print, isso já é impresso na tela, tá? E aí vai, mesma coisa, você pode fazer aqui uma operação f de 10 mais f de 20, ele vai calcular separadamente f de 10, vai colocar aqui o resultado, f de 20 vai colocar aqui o resultado, e vai somar e guardar aqui em sumtemp, né? F de Grease é F de C, né? Aqui lembra do nosso for, onde a gente tem F de Grease aqui igual a um F de C, né? Vários F de C aqui, para cada C em 0, 20 e 40. Então, F de Grease vai ser o quê? Uma lista, não é isso? Uma lista com 3 elementos, onde o primeiro elemento dessa lista vai ser o resultado de f de c para 0, o segundo elemento da lista, o resultado de f de c para 20, e o terceiro, f de c para 40. Tá? Então, aqui a gente tem múltiplas chamadas numa linha só, de f de Grease. E a gente imprime também. Vamos ver como é que isso sai na tela. Essa primeira impressão aqui, ó, é desse print. Então, isso aqui é o o print de f a mais 1. E o segundo print é o de f degrees, que, como eu falei, é uma lista, com 3 elementos, né? Para 0, 20 e 40, tá? Bem, uma coisa que é importante a gente observar é a questão dos valores, os tipos de valores que as funções retornam. Então, se uma função retorna um float, o float é um número real, significa que o resultado que receber float vai ser interpretado como, o resultado, a variável que recebeu o resultado da função vai ser considerada pelo Python como float. Então aqui, ó, tempo igual a f de 15,5. F de 15,5 resulta num número real, então temp vai ser um número real, tá? E aí vai ser impresso aqui. Aqui, f degrees recebe esse resultado, isso aqui é uma lista. Então, f degrees vai ser uma lista. Por isso que quando a gente pede para imprimir f degrees, ele sai com os colchetes aqui, ó, dizendo isso é uma lista, tá? Bem, os argumentos podem ser quantos a gente precisar para as nossas funções, né? Então, por exemplo, a outra equação que a gente viu nas nossas aulas, para a altura de um objeto, né, sendo arremessado. Então, a altura dele vai ser V0 de t, não é isso? Menos 1 sobre 2gt ao quadrado. Como é que a gente faria uma função para essa equação?
Vamos chamar aqui, ó, função y aqui, e func, né, poder chamar só de y também, mas vamos lá. Aqui vai ser nossa função y, ela tem duas variáveis. Ela tem a variável v0 e a variável t. Então, aqui v0 e t. Você poderia também achar, não, mas também tem a variável g. A gente poderia adotar como uma variável, entretanto, como todos os exemplos que a gente pretende utilizar são com gravidade aqui na Terra, a gente pode adotar que isso é um valor fixo na nossa função. A não ser que você queira implementar uma função desse tipo com gravidade variável, né? Mas vamos implementar ela com a gravidade fixa. Então, aqui eu tenho a função y, e func aqui, né, o nosso def aqui de definição, tem duas variáveis, a variável t e a variável v0. E aí, como é que a gente começa? Primeiro, eu vou começar dizendo que g é igual a 9,81, tá? Vou fixar isso, mas na frente a gente vai falar de outras variações que a gente pode fazer. G é igual a 9,81, e retorne v0 vezes t menos 0,5 vezes g vezes t ao quadrado. Então, o asterisco é a potência, né? Então, t elevado ao quadrado. Tá certo? Bem, definindo isso, a gente já pode chamar essa função, né? Fazer a chamada dela. E aí existem várias formas de a gente chamar uma função em Python. Então, a gente pode fazer assim, é o mais direto, né? Então, y é igual a função y, onde é 0,1 e 6, são os valores. Então, significa que será executada a função e vai ser atribuído a t o valor 0,1 e a v0 o valor 6, porque é a ordem que eu estou colocando aqui vai ser obedecida de acordo com a ordem que está aqui, tá? Bem, a gente também pode colocar o nome das variáveis explicitamente. Então, eu dizer que 0,1 vai ser o primeiro valor, então é t, obrigatoriamente, porque eu não fui explícito. O segundo valor é v0 igual a 6. Então, aqui eu estou dizendo, né, explicitamente que o v0 é 6. Para que serve essa ideia de colocar explícito? Porque você pode esquecer. Você fez a função há muito tempo e você esqueceu como é que ela foi feita e você não quer abrir os arquivos para ver como é que ela foi feita, mas você lembra que tem um t e que tem um v0. Aí você pode chegar e dizer assim, tá, então t é igual a 0,1 e v0 é igual a 6. Você não lembra a ordem, mas você lembra que você tem a variável t e a variável v0. Então, o Python também permite, se você colocar um nome, né, direto, explicitamente aqui, da variável, você pode trocar. Inclusive, a ordem não vai interessar, não vai importar mais. Você pode colocar v0 igual a 6 e t igual a 0,1, tá? Então, se você coloca o nome de todas, aí você pode escolher a ordem que você quiser, tá? Então, se for uma função com 10 ou 12 variáveis, aí você não lembra o nome de todos, mas você lembra que nesse momento você quer usar só V0. Aí você bota aqui, ó, o T é o primeiro 0,1, então um V0 que eu vou atribuir 6, tá? Então, na prática, o que acontece? Quando esses argumentos de funções são chamados, eles se tornam variáveis locais, né? Então, o que significa isso? Então, vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Nesse exemplo aqui, olha, quando você define Python, né, em Python você define aqui a função y com t e v0 como parâmetros, essa função começa aqui, então significa que, a partir desse momento, e g aqui você definiu aqui dentro da função, g, v0 e t são variáveis locais, elas só existem dentro dessa função, tá? Então, elas só vão existir dentro desse espaço aqui. Bem, e aí depois você vai retornar isso aqui, né? O return, ele tem que ser sempre o último comando da função, sempre. Porque o return, como o nome diz, retorne para o programa que chamou, então ele vai encerrar a função ali. Colocar alguma coisa depois do return não faz sentido, e o Python vai dizer para você não pode ter uma instrução depois de return, né? Não faz nenhum sentido, porque ela nunca será executada. Bem, aí você retorna para cá, né, para o programa principal. Vamos lá, aí aqui a gente vamos usar essa função, v0 igual a 5, t igual a 0,6,
e aí a gente chama a função com t, 3, tá? Percebam, quem é que vai ser passado para a função? Aqui eu criei uma variável v0, tá? E aqui eu criei uma variável t. Então, eu criei, por coincidência ou de propósito, eu criei variáveis aqui dentro, né? Com o mesmo nome dos argumentos da função aqui. Mas na função, quando a gente define, essas variáveis t, v0 e g, elas existem aqui dentro. Quando acabar essa função, que o interpretador pular para cá, essas variáveis são destruídas, não existem mais, certo? Então, não existe v0, nem g, nem t. E aí, o que acontece? Na primeira linha, eu crio v0. Então, eu estou criando aqui, na visão do interpretador, uma nova variável, que por coincidência tem o mesmo nome daquela v0 lá. Tanto que se você coloca v0 aqui, coloca t aqui, e aqui você chama, e ao invés de colocar o valor v0, você põe 3, ele vai calcular em cima desse 3. Aqui, o 3 vai ser passado para o v0, e não esse 5 aqui, tá? Então, se a gente executar aqui, a gente vê esse resultado é para um V0 igual a 3. Se fosse um V0 igual a 5 aqui, aí o resultado já seria outro, 1,2, certo? Tanto, se você chegar aqui e colocar aqui, ó, imprima o valor de V0, aí ele vai dizer, eu não conheço V0, tá? Então, ó, V0 aqui, 5, peraí. Porque isso aqui, porque esse V0 vem daqui de trás. Né, tá? Então ele gera uma confusãozinha. Mas, porque eu já usei V0 ali anteriormente. Mas bem, eu não vamos por aí esse exemplo, não. Deixa eu rodar aqui de novo. Então, esse V0 aqui, ele é outro V0 diferente desse V0 aqui. Isso aí a gente tem que ter consciência disso. Tá certo? Então, são coisas diferentes. Então, a gente chama isso de diferencial, que é uma variável global e que é uma variável local. Basicamente, quando você tem uma função e dentro dessa função existem os argumentos delas e existem as variáveis declaradas lá dentro, essas variáveis e esses argumentos, eles são locais, só existem dentro da função, tá? Bem, então essas variáveis, elas são variáveis locais dentro da função e não são visíveis fora da função, certo? E aí elas são destruídas depois que a gente chama o return. Depois que a função acaba, essas variáveis deixam de existir. Se você tiver funções variáveis fora de funções, ou seja, que a gente chama no programa principal, aí essas variáveis são chamadas de globais, tá? Por ser global, ela também pode ser chamada dentro da função, tá? Bem, então, vamos dar aqui um outro exemplo. Vamos retornar aqui a nossa função, né? Função aqui de t. Agora eu não uso mais v0, tá? Então aqui coloquei só o parâmetro t, né? Só tem um parâmetro t aqui. Mas aqui eu retorno v0 vezes t, a mesma equação. Então tem um v0 aqui ainda, mas eu não coloquei aqui, tá certo? Então eu executo aqui, né? E quando for chamar a função, ele vai me calcular isso aqui, mas que V0 foi esse que ele usou, né, para calcular aqui? Ele usou esse V0 que está solto aqui, ó. Esse aqui, tá? Declarado fora, certo? Então, isso pode gerar uma confusão nos seus resultados. Você colocar uma variável aqui que ela é global, então você tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Bem, então, para você ter certeza que V0 é esse, então a gente tem essa confusão, então o ideal seria você dizer, não, V0 é igual a 3. Agora, aí você executa, aí agora agora está o resultado que eu estava esperando, tá?
Porque se você não coloca isso aqui, ele vai pegar ou ele vai pegar um V0 que você usou há um tempo atrás e você não lembra mais, como foi o meu caso, ou ele vai dizer, olha, você nunca criou esse V0 e aí eu não consigo calcular e vai retornar um erro, certo? Então tem que tomar esse cuidado, tá? Com essas variáveis globais. Bem, o que seria até mais interessante seria você declarar o G de gravidade como global, né? Você poderia adotar isso, né? Mas mesmo assim, tome muito cuidado com funções que usam variáveis globais, porque tem esse problema, tem também o problema de você ter mais de uma função que está usando variáveis globais, e aí uma função altera esse valor dessa variável global, aí a outra, quando é chamada, ela muda, o resultado sai inesperado, porque você não sabe o que é, mas aí a razão é porque tem uma função que está mexendo com variáveis globais que a outra função utiliza. Então, isso dá uma confusão, certo? Então, existem sugestões, né, boas práticas de programação que dizem não use variável global, que aí você resolve a sua vida, tá certo? Bem, variáveis locais, elas ignoram variáveis globais de mesmo nome. Então, se você tem aqui uma função y, né, de t aqui, e aí ela faz aqui, ó, eu estou colocando esse print para a gente acompanhar o que está acontecendo e saber aqui seguir aqui a lógica de execução. Então, agora eu coloquei aqui um print, depois eu falo do print, né? Mas vamos lá. O G aqui, o T aqui, ó, eu estou mudando o valor de T. Então, recebo um valor de T como argumento, mas aqui dentro eu estou mudando esse valor de T, certo? Bem, e aí eu imprimo o valor de T aqui para a gente acompanhar. E retorna aquele resultado da equação que a gente já viu, tá? Qual é o problema dessa implementação aqui? É que, vamos lá, termina a função, essas variáveis deixam de existir, certo? São destruídas. Vamos lá. Aí eu crio uma nova variável, mas com o mesmo nome t, e crio uma variável v0 igual a 2, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Nesses prints aqui, eu estou colocando aqui, imprimindo todos os valores de t, para a gente acompanhar, tá? Para facilitar aqui, eu vou mudar o número. Aqui é 1, 2, eu vou colocar aqui 3 e 4, para vocês entenderem. Então, eu vou seguir a lógica aqui, e aí a gente vou executar depois. Então, na primeira vez aqui, que a gente imprimir a função a função t aqui, o que é que vai acontecer? Então, vamos lá. Quem é t, na visão aqui, como as variáveis t e v0 foram destruídas após essa definição aqui, o t que está prevalecendo aqui é esse. Então, t é 0,6 e v0 é 2. Vamos lá, daqui ele é jogado para a função. Vai imprimir. Então, quando ele imprimir t aqui, ó, esse t aqui vai sair 0,6, certo? Aí vamos lá, aí ele define g, muda o valor de t, aí que t é esse, certo? Esse t aqui é o t da função, tá? Então, ele vai pegar aqui e vai mudar o valor de t para 0,1. Quando imprimir isso aqui, vai dar 0,1. E aí vai calcular em cima de 0,1. Já vai dar um resultado inesperado. Você achava que era 0,6, ele vai calcular em cima de 0,1. Né? E aí retorna, tá? Então, vamos rodar aqui para vocês verem. Certo? Então, o que acontece? Ó? O t aqui, ó, como a gente estava falando, o t, esse aqui, ó, entra, sai como 0,6, certo? Porque é o valor dele aqui, ó, o t 0,6 é passado para cá. Aqui, o t muda para 0,1, e aí na frase 2, ele imprime t agora é 0,1. Aí ele retorna esse resultado. Esse print aqui imprime esse resultado, que é isso aqui. E aí ele vem para cá. Quem é o valor de t? Né? O valor de t continua 0,6. Se você for imprimir aqui, ó, esse 3, ó,
Qual é o valor de t? O valor de t é 0,6, porque o que foi alterado é o t local, dentro da função. O t global continua aqui. Então, veja que confusão, né? Bem, aí, novamente, a gente chama a função, mas agora colocando o número direto, não colocando a variável, 0,3. Então, a função aqui, ó, ele vai imprimir esse valor, né? Que valor t vai assumir? Esse 0,3 vai ser passado para t. A frase 1 aqui, ó, vai ser 0,3, aqui, ó, para t. Mas aí ele muda de novo o t para 0,1, aqui, ó. Aí imprime essa frase, aqui, tá? 0,1. E imprime o resultado, né? Aqui, imprime o resultado. Aí, o que acontece? Depois, imprime o resultado aqui, né? E vai imprimir a frase 4 aqui, ó, que é essa, com o valor de t de novo, sendo que esse valor de t continua sendo o valor global, né? Porque, de novo, o t foi mudado só localmente, certo? Global é aquele que continua como 0,6. Então, variáveis globais, eles geram esse problema de interpretação, tem que tomar muito cuidado. A gente também pode deixar explícito que a gente quer mexer na variável global. Aí muda tudo. Se você chegar nesse exemplo, disser o seguinte, olha, na minha definição de função, tem um t aqui, eu tenho um g e eu tenho um v0, que é o global, certo? Então, eu estou dizendo diretamente que esse v0 aqui não é um v0 que vai ser criado aqui dentro da função e que será destruído lá fora. Não, esse v0 aqui, eu estou dizendo que é o v0 global. Então, agora, quando você... E se eu coloco aqui um V0 igual a 9, eu estou agora dizendo, ele é o global, eu estou modificando o V0, certo? Global. E aí retorna esse resultado. O que é que vai acontecer? Ó, o V0 aqui é 2, tá? E aí ele vem para cá, isso aqui, e aí esse V0 é global. Mas aí ele chama, deixa eu rodar aqui para vocês verem. Então ele chama, se eu primeiro pedir, deixa eu imprimir quanto é V0 para ter certeza. Quanto é V0, aí ele vai colocar aqui 2, óbvio, né? Que é esse valor aqui. Eu não chamei a função ainda. Agora eu chame a função, tá? Para 0,8. O t é 0,8. Então ele vai calcular, o resultado é esse aqui, certo? Vai retornar isso aqui. Mas vamos lá. Para t igual a 0,8. Então ele vem aqui, né? O t é 0,8, mas aí tem um global aqui e o V0 vira 9. Então, esse 2 aqui é simplesmente ignorado, certo? E ele vai calcular agora, ele vai calcular para V0 igual a 9, tá? Então, V0 é igual a 9, e aí ele calcula para V0 aqui igual a 9, e aí ele vai retornar esse resultado. E aí, quando a gente imprime aqui, ó, certo? O V0, quanto é que o V0 vai terminar? V0 termina com 9. Então, essa função aqui, como você colocou global V0 e modificou o valor de V0 aqui dentro, ele vai modificar o valor global. Então, a partir de agora, quando você imprimir, depois de chamar a função, que aqui ela foi chamada aqui, na instrução seguinte, se você imprimir quem é V0, você vai perceber que esse valor aqui, ó, foi substituído pelo valor 9, né? Certo? Bem, as funções também podem, se a gente quiser, retornar múltiplos valores. Então, uma função que retorna dois valores. Então, vamos supor que a gente queira computar naquela nossa função y de t, eu queira calcular o y de t, né, para um determinado t, e a derivada primeira. Então, calcular a derivada e retornar a derivada de y de t, certo? A primeira derivada. A primeira derivada, a equação da primeira derivada vai ser essa, v0 menos gt, tá? Então, vamos lá. Então, minha função vai retornar dois valores, o valor de y de t e o valor de y' de t, tá? Que é a primeira derivada. Então, eu tenho duas equações aqui numa mesma função. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos definir aqui nossa função y, o t aqui, o v0, como os nossos parâmetros, o g vai ser 9,81, tá?
O y aqui, ó, é aquela equação anterior, V0 vezes T, não é isso que a gente já viu? Menos 0,5 vezes GT ao quadrado. E a derivada, então estou colocando aqui, ó, dy dt, tá? Derivada de y no tempo, é V0 menos GT, que é essa equação aqui, tá? Bem, e aí eu vou retornar os dois resultados. Retorne tanto o valor de y, quanto o valor de y dt. E a gente sabe que a derivada primeira da equação de posição vai nos dar a velocidade do objeto, certo? Isso vem lá da física, né? Não é importante a gente agora precisa lembrar isso agora não, mas é só uma curiosidade. Então, na hora que a gente for chamar, como essa função ela retorna dois valores, então eu quero calcular agora a função y para t 0,6 e v 0,3, ela retorna dois valores. Aí eu estou chamando aqui, ó, de posição e velocidade, certo? Então, ele vai calcular e vai retornar o primeiro valor, que é o y aqui, vai ser armazenado na variável position, e o segundo valor aqui vai ser armazenado na variável velocity. Tá ok? Bem, e aí a gente usa, né, as vírgulas para separar. Então, a ordem que tiver aqui vai ser a ordem em que os valores serão atribuídos. Tá certo? Então, o outro exemplo aqui, ó, eu vou retornar, vou criar um f de x e vou retornar três valores, x ao quadrado e x à quarta, tá? E aí, como ela retorna três valores, você pode chegar e dizer assim, se eu crio uma variável s aqui e passo f de 2, o que é que vai ser s? Tá? Então, vamos imprimir isso aqui para vocês verem, interessante, né? Então, aqui, ele me retorna que s é parênteses 2, 4, 16. Tá? E o que são elementos aqui agrupados por parênteses, né? Se vocês lembram. Então, se você não lembra, vamos perguntar ao Python, né? Type S, ou seja, qual é o tipo de dados que S que foi adotado a S. Então, de que tipo é S? E aí ele retorna aqui, ó, é uma tupla, tá? Então, uma função, ela retorna uma tupla, tá certo? Isso também significa que você pode acessar aqui, né? Você pode fazer assim, ó, print S índice 0. S índice 0 vai ser o elemento 2. Ó. O elemento 1 vai ser o 4, certo? E deixa eu dar um print em S aqui também, né? Porque ele saiu. Aqui, ó. Então, o segundo elemento é o 4 e o terceiro elemento é o 16. Então, você pode... ou então, poderia fazer assim, né? S, V e X. 3 variáveis. Aí eles deixam de ser tuplas. O S vai ser o primeiro elemento da tupla, o V o segundo e o X o terceiro. Então, isso aqui não faz mais sentido. Não é mais uma tupla. Se você imprimir aqui, o S vai ser 2. Né? Se eu rodar aqui, ó, de que tipo é o S? É o inteiro, ó. Tá? Mudou de figura, né? E o V aqui vai ser o segundo elemento, 4, e o X é o terceiro elemento. Certo? Então, vou voltar aqui ao original para vocês lembrarem. Então, aqui assim, né? Tá? Então, a função com múltiplos valores, ela retorna uma tupla, tá? Vamos colocar um exemplo aqui um pouco mais complexo. Tá? Então, apesar de parecer complexo, vocês vão ver como é simples fazer em Python, né? Então, veja, por exemplo, a gente gostaria de computar uma função definida como o seguinte somatório. Percebam que, lembrem que a gente já falou como computar um somatório, né? Então, vamos recapitular aqui. Bem, então, esse somatório aqui, o que é que essa notação aqui significa? Que você quer pegar aqui vários elementos dessa equação e somar todos. Quem são esses elementos aqui? São essa equação aqui
né? E aqui tem o elemento i, ó, onde o i vai variar de 1 até n. Então, ele vai pegar, o primeiro elemento é 1, então vai substituir aqui o i por 1, vai calcular. Depois substitui o i por 2 e soma ao resultado. Depois substitui i por 3, calcula, e vai somando e acumulando, até chegar a n, tá? E aí soma n, substitui aqui o valor de n, né? Soma tudo, todos os resultados de 1 até n, para i de 1 até n, soma tudo e retorna aqui no resultado, tá? Desculpa. Esse resultado, essa equação aqui, ela é a aproximação de ln de 1 mais x, certo? Para um número n finito e para x maior ou igual a 1, tá? Bem, como é que a gente faz isso aqui em Python? Então, a equação está com L aqui de xn, vamos manter igual para ficar mais definitivo, né? Então, aqui, vamos definir a nossa função, ela é L de xn, tá? Do jeito que está aqui, ó, os dois argumentos são x e n. X, aqui a gente vai fazer forçar um pouco a barra, porque se a pessoa digitar aqui o x como um número inteiro, 3, 4, aqui tem uma divisão, né? Aqui tem uma divisão, você vai dividir x por um número, e aí, se esse número for um inteiro, ele vai fazer uma divisão de inteiros, e aí ele vai desprezar as vírgulas, as casas decimais. Então, ele vai forçar a barra, vai obrigar o Python a transformar x em um número real. Então, se for digitado aqui para x for 4, por exemplo, aí eu vou dizer que x agora vai ser um float, onde esse float vai ser o valor 4. Então, ele vai retornar 4,0, certo? Isso vai garantir que o x vai ser sempre um float, um número real, e aí a divisão de número real por qualquer coisa resulta em um número real, tá? Se o x for um inteiro, e você não fizer isso, ele vai transformar o resultado em um inteiro, então vai desprezar as casas decimais, tá? Então, isso é importante a gente salientar. Então, essa variável S, lembra, essa parte aqui é a parte que a gente falou de como fazer um somatório, né, em Python. Então, S vai ser o meu resultado, vai ser a variável soma que vai somando os elementos e vai acumulando. E aí a gente vai fazer um for na nossa variável i, ó, e o i vai de quanto a quanto? Qual é o intervalo? Ele vai de 1 até n mais 1. Então, ele vai aqui, ó, de 1 a n mais 1. Por que eu estou colocando n mais 1? Porque em Python é um intervalo aberto, então, na prática, ele não vai até isso aqui, né? O n mais 1 não está incluído, então, na prática, ele vai até de 1 a n, certo? E o que é que ele vai computar aqui dentro? Ó, o somatório, ou seja, vou acumular, então, a cada execução, eu pego o resultado, somo com o valor de S, então esse valor de S vai crescer, né, vai acumular, e aqui dentro eu coloco a equação que está aqui, certo? Percebam que eu coloco 1,0, né, e não boto 1, porque aqui isso aqui é uma divisão de inteiro, vai retornar um inteiro, vai me dar um erro. Então, 1 dividido por i, vezes o x dividido por 1 mais x, aqui, ó, 1 mais x, e esse pedaço aqui, ó, tá em parênteses, ó, aqui, ó, o parênteses tá aqui, do jeito que tá lá, certo? Elevado a y. Então, a gente está sendo bem fiel à equação. Terminou esse for, somou, calculou todos os elementos para todos os valores de i, e foi acumulando, aqui, ó, acumulando em S, terminou, aí eu retorno S, tá? Bem, aí aqui vamos ver, né? Vamos chamar essa função vamos colocar que x é 5, e aí percebam que interessante, como eu disse aqui, ó, essa equação é uma aproximação de ln de 1 mais x. Qual é a ideia aqui? Quanto mais elementos, quanto maior for esse n aqui, mais números você somar, mais próximo vai ser a sua função L do resultado de ln x mais 1. E aí, para a gente ter essa clareza, vamos executar aqui. Ó. Eu vou importar
da biblioteca math, vou importar a função log como ln e vou calcular aqui, tá? Vamos executar. Então, se eu vou começar de trás para frente. O ln de x mais 1 é isso aqui, 1,7917, essa dízima aqui, tá? Nessa nossa função que é a aproximação, se a gente só soma 10 valores para tentar aproximar esse valor daqui, percebam que ele só a primeira casa decimal está correta. A partir daqui, da segunda casa decimal, o resultado já está diferente. Se eu coloco 100 valores aqui, aí eu já aproximo melhor, né? E aí eu vou até 4,6 aqui, ó. Até aqui eles estão iguais, certo? Foi uma boa aproximação. Se a gente aumentar isso aqui, a nossa aproximação vai melhorando, certo? 17, 4, 9, 2, 2, 8, 0, 5. Aqui, ó. Até aqui ele foi igual, certo? Então, isso é a natureza dessa forma de aproximação, tá? Quanto maior a quantidade de valores, mais precisa é a sua aproximação, tá? Outra coisa importante também, as funções não precisam imprimir, não precisam retornar alguma coisa, um objeto, não, tem um return. Ela pode ser uma função que você define alguma coisa e depois imprime o resultado, né, como eu falei. Então, uma função como essa aqui não vai retornar nada, certo? Se você tentar fazer uma função retornar um objeto, né, aqui, ó, e ela não tem esse return, isso aqui fica sem sentido, né? Como é que você vai receber aqui algo que se não tem nada para retornar, tá? Então, a gente vai ver isso aqui também. Vamos lá. Um exemplo aqui de uma função que não retorna valor, tá? Vamos ver vamos fazer agora um programa que a gente tem vários valores, né, do jeito que a gente mostrou ali, da aproximação, a função L, que aproxima L de N1 mais X, vamos calcular aqui vários valores dela e imprimir na forma de uma tabela, para a gente ver aqui como é que elas são próximas. Então, eu vou importar de novo aqui, ó, a função log, tá? E aí, vamos lá. Eu vou imprimir aqui na forma de uma tabela, eu estou usando print para aquela notação printf para ficar bonitinho, organizado, e vou imprimir x e o log de 1 mais x, tá? Para a gente observar. E depois eu vou imprimir o valor da função aproximação L. E vou imprimir essa com aproximação com o n variando entre 1, quer dizer, com os valores 1, 2, 10, 100, 500 e 1 de novo. 1 de novo, vou botar 1000. Então, interessante, faz mais sentido. Vamos rodar aqui. Sim, aí, para cada n nesse conjunto aqui, eu vou rodar a nossa função L, que aproxima, e vou imprimir, para a gente enxergar como é que fica, o quão próximo ela fica da versão original, que é a função log de 1 mais x. Tá? Calcular aqui. Bem, a função original, log de 1 mais x, né, que eu chamei de ln, né, que é a mesma coisa. ln aqui, ó, de 1 mais x, né, ela deu 2,3979 para o valor 10, ó, certo? O valor 10 aqui. E aí, ó, os n's aqui, ó, se eu vou aumentando o n, à medida que eu vou aumentando, ele vai ficando mais próximo, né, que é isso aqui. Agora eu estou imprimindo isso aqui, tá? O for aqui, ó, o n para n igual a 1, aqui é o nosso intervalo, 1, 2, 10, 100, 500 e 1000, e aí eu vou imprimindo aqui, ó, e aí vou vendo as aproximações, ó. Então, n igual a 1, muito longe, a n igual a 2, também quase metade aqui da distância, aqui já está aproximando, ó. O valor 100 já está bem parecido com um errozinho aqui, ó, na quarta casa decimal, e a partir de 500, ó, eu já tenho o mesmo resultado, certo? E
coloquei aqui 1000, nem seria necessário, né? O 500 já foi necessário para atingir. Então, essa função table, deixa eu tirar o print aqui para vocês terem rodado de novo. A função table faz isso, né? Então, basta chamar table 10, que a função não tem um return, ela imprime a tabela que a gente gostaria. Se a gente faz um print disso, o que é que sai daqui? Ele vai dizer, beleza, a tabela foi impressa, e o resultado desse print aqui é none, ou seja, nada. É uma forma dele dizer que isso está vazio, tá? Então, por quê? Porque não tem nenhum return aqui. Se a gente, ao final do for aqui, ó, fizesse assim, ó, return 1, aí ele computaria aqui, ó, 1, certo? Como não tem o return aqui, então não tem nada para ser, certo? Impresso. Mas como você mandou imprimir, eu, né? Como eu mandei imprimir, então ele vai ser obrigado a dizer, olha, imprimir e o resultado é nada, tá? Não pode ter um comando que gera uma operação nula, né? Um print, se mandou imprimir, ele vai imprimir. Uma dica importante, isso aí é uma boa prática de programação, tá? Cada função, implemente suas funções, para cada função ter um único propósito. Então, aqui, o propósito dessa função é imprimir a tabela, certo? Percebam que a função L, a gente calculou fora, certo? Primeiro criamos a função L, e depois criamos uma função que imprime a tabela. A gente poderia aqui pegar essa função L aqui, ó, a lógica aqui dentro, que é esse código aqui, eu poderia ter copiado aqui e colado aqui dentro, né? Ao invés disso aqui, eu colocaria o cálculo aqui dentro. Mas aí você gera uma confusão. Por que isso? Porque isso não é bem visto nas boas práticas de programação. Porque quando você tiver um programa, e esse programa vai crescendo, né, você vai fazendo várias funções e vários códigos, é muito comum a gente perceber que coisas estão indo errado em algum momento. E aí você quer ir buscar o erro. Onde é que está errado? Então, se você percebe que você está colocando um valor para a sua função aproximação a sua função aproximação L, e o resultado está errado, você sabe que o erro deve estar na função L, e não na função que imprime o valor de L. Então, é interessante que as coisas estejam separadas. Se o erro é no cálculo, você vai na função que calcula. Se ele está imprimindo, a aparência está estranha da tabela, né, no restante do código, a função L está correta, e na hora que imprime a tabela sai com o valor errado, então o problema está na tabela. Estão entendendo? Então, para você localizar onde está o erro, é melhor que as funções sejam separadas. E também tem outro momento que você pode querer usar essa função para diversas coisas e não apenas para imprimir tabela, tá? Então, a sua função L, ela vai ser mais útil se ela estiver desatrelada da tabela, tá? Bem, a gente também pode criar funções com argumentos, com palavras-chave. Isso ajuda a gente a simplificar a nossa vida na hora de chamar a função, tá? Então, aqui um exemplo, você pode colocar os seus argumentos e colocar uma palavra-chave aqui e já colocar um valor inicial, tá? Isso aqui ajuda bastante na hora da gente chamar uma função, tá? Então, vejam aqui um exemplo. Vamos criar uma função aqui hipotética. Ela tem um arg1, um arg2, eu estou colocando um QW aqui de keyword, né? Então, um arg1 aqui com a palavra-chave, que é igual a true, e um arg2 com palavra-chave, que é igual a 0. E essa função imprime tudo, arg1, arg2, na ordem. O keyword arg1 e o keyword arg2, tá? Então, quando a gente roda, isso aqui não faz nada, é só a definição. E aí, vamos usar. Como a função aqui já está dizendo que o keyword arg1 e o keyword arg2 tem respectivamente os valores true e 0, significa que eu não sou obrigado a colocar valor, tá? Então, se eu posso chamar a função dizendo hello, e aqui, ó, 1, 2. Então, significa que hello é o argumento 1, e arg2 a nossa lista 1, 2. Se eu rodo isso, aí, como isso aqui é um print, ó, ele imprime, tá? Então, ele vai imprimir o quê? Hello, vai imprimir a minha lista 1, 2, vai imprimir true e 0. Porque se eu não coloquei,
ele entende que eu quero que ele mantenha esses valores, tá? Mas eu posso também colocar e chamar alguns deles. Keyword 1, aqui mesma coisa, mas eu boto que o keyword arg1 é high, aí quando imprime o keyword arg1 aqui, em vez de true, virou high, eu substituí, tá? Aqui, a função, eu estou chamando agora o keyword 2 como high, então, ele vai colocar aqui, ó, ou seja, o keyword 1, já que não foi dito nada, ele é true, de acordo com a definição, e como você colocou explicitamente que o keyword arg2 é high, ele adota o valor high, não é mais zero. E a gente também pode colocar aqui o hello, chamar os dois, como ele tem keywords, a ordem não importa. Eu posso chamar o keyword 2 antes do keyword 1, porque como tem a palavra-chave, ele sabe, ele não vai se confundir, tá? Se você declarasse assim, né? Desculpa, se você chamar dessa forma aqui, ó, eu vou executar aqui para vocês verem o resultado, né? Então aqui, ó, hello, o primeiro aqui, ó, o keyword 1, 6, keyword 2, high. Se você colocar os nomes de todos, aí a ordem é opcional. Aqui eu baguncei tudo, né? O keyword arg2, o keyword arg2 é hello, o arg1 é high, o keyword arg1 é 6 e o arg2 é 2, ou seja, troquei toda a ordem. Não tem problema, ele vai entender isso, certo? Ele vai colocar aqui na ordem correta, tá? Não vai ter problema. Então, vamos ver isso na prática, né? Vamos colocar aqui vamos implementar uma outra função, mas que ela tem parâmetros adicionais, tá? Então, imagine a seguinte fórmula, né? A seguinte função aqui. Eu tenho uma função de t, aí a grande, a pequeno e ômega, né? E aí, nessa fórmula, a vai ser o exponencial, né? De menos a t, e vezes o seno de ômega t, tá? Então, como é que a gente pode implementar? O interessante em Python é que, como a gente já falou bastante aqui, tem uma notação muito semelhante à notação matemática. Então, vamos criar a nossa função f e vamos seguir a risca aqui, tá? Bem, então, f de t, sendo que eu vou já facilitar e vou determinar os valores iniciais para as minhas outras variáveis. Então, o f de t, mais o valor de a vai ser, a grande vai ser 1, a pequeno também vai ser 1, e ômega vai ser 2π. Para usar a constante π, lembrando que eu tenho que importar aqui, ó, certo? Importar da biblioteca math. E qual vai ser o resultado? Do jeito que está aqui, você vai escrever, né, aqui em Python. Então, o resultado aqui, ó, vou retornar a vezes a exponencial de menos at, que é aqui, ó, exponencial de menos at, vezes o seno de ômega t. Seno de ômega t. Tá? E aí, como é que essa função pode ser chamada? Ela pode ser chamada, se ela for chamada só com um valor, a gente entende que esse valor é t, porque é o único que não tem palavra-chave, marcando ela. Posso chamar colocando alguns dos parâmetros aqui, modificando alguns dos valores dos parâmetros aqui. Aqui eu modifiquei ômega. Aqui, se você não coloca o nome, você tem que colocar na ordem correta, né? Você tem que colocar aqui, ó, 02 é T, 1 é A grande e 3 é A pequeno, tá? Tem que ser na ordem, né? Já que você não está colocando o nome. E aí, isso aqui é a mesma coisa de fazer isso, tá? Se você coloca o nome, aí você pode botar na ordem que você quiser. Isso na prática é assim, você cria a função, e aí tem várias variáveis, você lembra os nomes, mas você não lembra a ordem, não tem problema. Então coloca lá f igual a 0,t, você lembra que é o primeiro. E aí, ômega 1 e a é 2,5. Pronto. Quem era o primeiro e quem era o segundo, você não lembra, não tem problema, tá? E aí, se você lembrar o nome de todas, você pode colocar na ordem que você quiser. Tá? Então, aqui está todo trocado, não tem problema. O que você não pode fazer é aqui, ó.
Se você coloca t igual a 0,9, beleza. Aí vem, quem é esse daqui? O 9, tá? Se você colocou o nome, a gente chama que o argumento t é um argumento posicional, ele não tem nome, tá? Se ele não tem nome, significa que ele obrigatoriamente ele é o primeiro, certo? E ele tem que ser o primeiro. Se você põe o nome nele aqui, ele é posicional, então você teria que usar posicional em todos, certo? Então, argumentos posicionais devem vir antes, aqui ó, nossa observação, deixa eu ver se eu rodo ele aqui para ele. Deve vir antes do de palavra-chave, certo? Esse erro aqui, essa mensagem de erro aqui é do Python, né? Então, ele está colocando aqui, ó, que os argumentos posicionais devem vir após os de palavra-chave, certo? Isso aqui, então, isso aqui tá irregular. Bem, aí vamos lá, né? Para a gente finalizar aqui, o programa principal, ele é um conjunto de instruções que estão fora da função. E aí a gente chama de programa principal, né? O nome. Em inglês a gente chama de main, né? M-A-I-N. Bem, então, aqui, ó, a gente tem o nosso... Se você coloca um from, math aqui, import, isso aqui faz parte do programa principal. Em outras, como o Python usa indentação, né, para marcar os blocos, o que está na primeira coluna aqui é o programa principal. Então, significa que isso aqui ele vai executar, tá no programa principal. O def está no programa principal, mas não o seu conteúdo. Então, o interpretador faria o seguinte, ele executaria isso aqui, ele cria a função f, aí ele pula, vem para cá. E aí ele faz x igual a 2. Por que isso? Por que ele não computa isso aqui? Ele só vai computar a função f se ela for chamada. E aí você também livra o interpretador de estar perdendo tempo computando coisas que talvez não sejam nem utilizadas. Então, primeiro ele define, a função f existe. Mas vou calcular? Não vou calcular, só se me pedirem. E aí vem x igual a 2, y igual a f de x. Opa, preciso calcular. Aí isso faz com que o programa pare aqui, jogue para cá, aí ele calcula, aí ele retorna o resultado, esse resultado vai para y, e aí ele imprime o resultado, certo? Imprime o x, imprime o y, tá certo? Então essa é a ideia, tá? A gente vai encerrando a nossa primeira parte por aqui, e aí na segunda parte a gente vai continuar, vai encerrar a parte de funções, e vamos ver a questão das instruções condicionais, tá bom, pessoal? Até mais.